Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é a professora Tamires Valim e hoje eu vou fazer uma videoaula para vocês explicando os novos parâmetros para o diagnóstico da obesidade que foi publicado no início desse ano pela revista The Lancet. Então eu vou explicar aqui para vocês quais que foram as críticas dos autores sobre o modelo de IMC atual e também vou explicar para vocês o que eles colocam como os novos parâmetros e o que a gente deve levar em consideração. Pensando que também foi criado, né, duas novas categorias para a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Então, isso muda um pouquinho a forma da gente diagnosticar a obesidade, assim como a classificação desse paciente. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre essa nova publicação e como que a gente faz a interpretação e a aplicação dessa nova forma de diagnóstico de obesidade, então. E antes da gente começar, eu quero pedir a vocês todos para se inscreverem aqui no canal, que é muito importante para gente, e também me seguir em todas as redes sociais, que é @profa.tamiresvalim. Então, pessoal, para a gente começar, eu peguei aqui o PDF, né, do infográfico que a revista The Lancet, no núcleo, né, de Diabetes and Endocrinology, publicou, né, o resumo, então, desses parâmetros de diagnóstico de obesidade. E, para começar esse documento, ele começa com algumas críticas ao modelo tradicional de de IMC utilizado até então para diagnóstico da obesidade. Então, quais foram as primeiras críticas a essas? Ou seja, né, na verdade não são bem críticas, ele cita as limitações desse modelo atual que a gente tem, né, de diagnóstico de obesidade, pensando apenas no IMC, tá? Lembrando que aqui, e esse novo documento, ele é uma crítica ao modelo tradicional do IMC. Não necessariamente que a gente usa ele apenas ele, né, na prática clínica para diagnóstico de obesidade, não é bem assim. Mas a publicação ela traz esse pensamento, né, trazendo essa mudança no diagnóstico de obesidade baseado apenas no IMC. Então, no primeiro ponto aqui, como eu estava explicando, coloca-se as limitações desse modelo até então usado. E aí, quais são as limitações que eles colocam, né? Lembrando que aqui ele está falando sobre o IMC de adultos, né? Onde a gente tem um baixo peso abaixo de 18,5 quilos por metro quadrado. De 18,5 a 24 seria a eutrofia, né? O peso normal. De 25 a 29,9 sobrepeso e acima de 30 a obesidade. É aquele IMC que a gente está acostumado, né? Nos parâmetros ali da OMS. Bom, quais são os pontos aqui que ele coloca, né? As primeiras críticas são que não há mensuração do tipo da gordura corporal ou a distribuição dessa gordura, e que não é possível determinar quando essa gordura corporal se trata de um problema de saúde. Então, os primeiros pontos são que não consegue, né, medir a quantidade de gordura corporal, então realmente isso a gente já sabe, né, que o IMC não indica composição corporal, que não tem, né, a distribuição dessa gordura, onde está, se é uma gordura central, se é uma gordura que está mais nos membros, se é uma gordura visceral. Então, a gente não consegue fazer isso através do IMC. E também não pode ser determinado se essa gordura corporal ela tem relação com o desenvolvimento de alguma doença já, né, pré-estabelecida. Bom, aqui ele traz o que a gente tem atualmente, né, com o uso desse IMC já tradicional e o que estaria possivelmente errado ou subdiagnosticado. Então ele traz aqui, ó, no primeiro exemplo, no paciente número um, que esse paciente teria um IMC de 28,2 quilos por metro quadrado e o diagnóstico dele já seria como sobrepeso. E aí, o que que ele traz? Que a gente consegue ver o excesso de gordura corporal pelo IMC tradicional? Não, né? Mas vamos supor que esse paciente realmente tenha um excesso de gordura corporal, ou seja, composição corporal, percentual de gordura alto.
mas ele ainda não apresenta sinais e sintomas de nenhuma doença relacionada à obesidade. Então, assim, se a gente for procurar, né, avaliar com esse paciente se ele já tem alguma doença crônica, por exemplo, sinais e sintomas de diabetes ou de alguma síndrome metabólica, alguma coisa assim, ele ainda não apresenta. E qual que é o ponto? Que provavelmente fica um diagnóstico, um subdiagnóstico de uma obesidade pré-clínica. Por quê? Porque esse paciente ele já tem um excesso de gordura corporal, apesar do valor do IMC ainda não indicar uma obesidade. Então é isso aqui que eles colocam pra gente, né? O que poderia ficar um subdiagnóstico ou deixar o risco da a saúde, né, passar desapercebido, ou seja, esse paciente ainda não apresenta sinais e sintomas, mas ele já tem um excesso de gordura corporal. E aí, como ele não vai ser classificado como obeso, provavelmente, se ele não mudar, né, o comportamento, não mudar a dieta e tudo mais, ele vai ele vai desenvolver ainda um agravo à saúde, e isso vai, com certeza, ser questões para a sua saúde, desenvolver alguma doença, enfim. Então, isso acaba deixando passar desapercebido por ele ainda ser classificado como sobrepeso e não como obeso. Em um outro momento, no paciente número 2, a gente já tem um paciente que ele tem um IMC de 30,1, ou seja, já classificado como obeso, porém, ele não tem excesso de gordura corporal e não tem sintomas, né, de nenhuma doença relacionada à obesidade. Ou seja, o que que significa isso aqui? Que esse é um paciente que tem uma alta massa muscular, né? E tem um peso mais alto, mas tem uma composição corporal boa, com alta quantidade de massa muscular e baixa quantidade de excesso de gordura, ou seja, baixa quantidade de gordura corporal. E por isso ele não tem nenhuma doença relacionada à obesidade, porque ele não é obeso. Mas no modelo tradicional, ele estaria classificado como obeso pelo valor do IMC, o que seria então um diagnóstico errado de obesidade, né? Então é isso aqui que está descrito nesse paciente número 2. Já o paciente número 3, qual que é a diferença? Aqui a gente tem, ó, primeiro caso, paciente número 3 e paciente número 4, que eles têm o mesmo valor de IMC, porém a diferença deles é aqui na presença de sinais e sintomas de doenças já relacionadas à obesidade. Um ainda não desenvolveu e o outro já desenvolveu. Então, qual que seria a diferença aqui? Esse paciente, apesar dele ter um excesso de gordura corporal, ele ainda não desenvolveu sinais e sintomas de doenças relacionadas à obesidade e ele ainda tem a saúde preservada, ou seja, ele ainda tem funções de tecidos, ele ainda não desenvolveu nenhuma doença. E aqui ele já desenvolveu, né? E aí ele já tem uma doença em curso relacionado à obesidade. Porém, se a gente não cuidar desse primeiro paciente número 3, ele pode evoluir para o quadro do paciente número 4. Tá? Então, é isso aqui que está querendo dizer nesses dois pacientes. Que, então, algumas pessoas, apesar de ter o IMC mais alto, elas ainda não desenvolveram nenhum agravo à sua saúde, enquanto que outras pessoas já vão desenvolver, né, disfunções nos tecidos e, consequentemente, a doença, né, já diagnosticada. Bom, e aí, o que que eles nos trazem a mais, né? Que aqui a nova proposta seria que a gente utilizasse, né, medidas para diagnóstico de obesidade que levem em consideração a gordura corporal, né? Então, não só apenas o peso para estatura, né, que não só aquele cálculo de IMC tradicional, mas também a avaliação da composição corporal desse paciente. E ele tem ele propõe, né, duas novas categorias para a obesidade, sendo ela a obesidade pré-clínica e depois a obesidade clínica. E o porquê disso tudo é o que foi demonstrado aqui nesse primeiro slide, né? Porque alguns pacientes já têm agravos à saúde e outros ainda não.
Bom, porque é uma evolução. O paciente ele não já chega para você com obesidade clínica, ele vai chegar primeiro com uma obesidade pré-clínica e aquilo vai evoluindo, né? Isso na fisiopatologia do curso ali da obesidade. Bom, o que eles pedem para ser levado em consideração, né, é essa parte da questão da composição corporal. Então, a avaliação da distribuição da gordura, onde que essa gordura está distribuída, está acumulada, né, em que regiões do corpo, e o percentual de gordura, se realmente está alto ou não, porque tem aquela diferença, né, da questão da massa livre de gordura, porque o peso da pessoa pode, né, ser relacionado com a massa livre de gordura e não necessariamente um excesso de gordura corporal. Então, não levar em consideração só aquele cálculo que a gente faz, né, do IMC de peso sobre a altura ao quadrado, mas também levar em consideração o percentual de gordura, composição corporal. Enfim, como que é então essa classificação da obesidade pré-clínica e obesidade clínica, que são os maiores diferenciais aí dessa nova proposta de diagnóstico? A obesidade pré-clínica, então, são condições onde o indivíduo ele tem um excesso de gordura corporal associado a riscos variáveis de saúde, mas ainda não tem nenhuma doença pré-estabelecida já em curso. Ou seja, não tem evidência de redução de função dos tecidos, ele consegue realizar todas as atividades do dia a dia sem nenhum problema por conta da obesidade, né? E ele também não tem diagnóstico de obesidade já clínica, de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer relacionados, né, à obesidade, nem diabetes tipo 2. Então, é aquele paciente que ele já tem um excesso de peso, ele tem uma composição corporal com maior percentual de gordura, mas ele ainda não desenvolveu nenhuma doença relacionada à obesidade. Já aquele paciente com obesidade clínica já é diferente, né? É aquele paciente que já desenvolveu uma doença crônica relacionada única e exclusivamente à obesidade. Então, por exemplo, ele desenvolveu uma doença cardiovascular por conta de ter obesidade, né? Não foi nenhum outro fator genético ou enfim. Então, a doença se instalou por conta da obesidade, né? E tem características de sinais e sintomas das disfunções dos órgãos por conta dessa doença ou, né, redução das suas atividades do dia a dia. Então, já é aquele paciente que, por conta de ter essa doença, já não consegue caminhar a longas distâncias, já não consegue carregar peso, por exemplo, já tem disfunções, né, dos órgãos e também já tem redução da sua capacidade máxima de atividade, né? Então, ele já tem limitações impostas pela presença dessa doença. Então, por exemplo, né, ele pode ter alguma deficiência, dificuldade, aliás, de respiração, pode ter dor nos joelhos ou nos quadris, redução da motilidade, né, da movimentação, pode ter algumas disfunções metabólicas ou em outros órgãos, por exemplo, né, já pode ter desenvolvido alguma questão nos rins por conta de ter uma doença crônica que foi estabelecida por causa da obesidade. Então, aqui a gente verifica que já é um paciente que o curso da obesidade já chegou na instalação de uma doença e de suas complicações, né? Então, é essa a principal característica dessas novas classificações. Então, na obesidade pré-clínica, são pessoas que têm gordura corporal elevada associada a riscos variáveis, né, de desenvolver uma doença, mas ainda não as têm e também não têm limitação no seu dia a dia. Agora, a doença, né, a obesidade clínica, ela já é caracterizada por aquelas pessoas que já têm uma doença crônica causada pela obesidade, caracterizada por presença de sinais e sintomas e disfunções daqueles órgãos, né, que acabam gerando redução da capacidade de realizar atividades do dia a dia. Então, acho que deu para entender a diferença aí dos novos dois parâmetros, né?
Bom, e como eu falei para você, né, para vocês, na fisiopatologia da evolução da doença, então, o que que quer dizer? Que a pessoa ela inicia-se, né, com a obesidade pré-clínica, caracterizada por um excesso de gordura corporal que leva a alterações na estrutura dos órgãos, e quando se tem alteração na função dos órgãos já aí aqui a gente já tem um paciente com a obesidade clínica. Então ele começa tendo um excesso de peso, uma composição corporal que não tá legal, e aí por conta disso já começa a alterar a estrutura, né, de alguns órgãos. Essa alteração vai causando alterações na função daqueles órgãos, e aí a gente já tem a doença pré-estabelecida, né? E aqui, então, a gente tem um paciente com obesidade clínica, que vai ser, então, esse paciente com excesso de gordura corporal, com a doença pré-estabelecida e que já tem complicações devido a essa doença. Bom, então aqui eles colocam a diferença do novo IMC, né, dessa nova classificação, e da antiga, considerando 6 hipóteses de pacientes, né? E pedem que seja levada em consideração a avaliação da composição corporal, principalmente a questão da massa gorda e a presença de sinais e sintomas de doenças relacionadas à obesidade. Então, vejam que o paciente número 1 é um paciente que ele não tem, né, um IMC de obesidade, já é um IMC de eutrofia, que ele também não apresenta excesso de gordura corporal. Então, na avaliação da composição corporal, ele tem uma composição legal, que a quantidade de massa muscular é de normal para alta, então já, né, é um outro parâmetro que precisa ser avaliado na composição corporal. Não tem a presença de sinais e sintomas relacionados a doenças, né, desenvolvidas pela obesidade. E no antigo diagnóstico, como que seria? Esse valor seria não obeso, ou seja, eutrófico, né? E no novo diagnóstico também, esse paciente também seria considerado eutrófico. Por quê? Porque não tem gordura corporal, em excesso, porque a massa muscular está adequada, não tem presença de doenças, enfim, esse paciente aqui continuaria mais ou menos a mesma coisa que a gente já está acostumado. Já o paciente número 2, vejam que o IMC dele é de 28. No IMC antigo, ele seria classificado como excesso de peso, apenas por esse valor. Mas se a gente for considerar a presença de excesso de peso, excesso de gordura corporal, aliás, ele não apresenta. Então, pela avaliação da composição corporal, é uma composição boa, né? Porque não tem excesso de gordura corporal e tem massa muscular normal. Tem a presença de sinais e sintomas? Também não. Então, esse paciente, ele não pode ser classificado como um paciente com sobrepeso. Por quê? Porque avaliando não só o valor do IMC, mas as outras características de composição corporal e sinais e sintomas, ele não tem. Então, no novo diagnóstico, ele seria considerado como eutrófico, tá? Então, não levar em consideração apenas esse valor que a gente encontra lá na fórmula do IMC. Já o paciente número 3, ele também tem o mesmo valor do IMC. Porém, qual que é a diferença? A presença, né, de gordura, de excesso de gordura corporal. Então, aqui que entra levando em consideração a composição, né, corporal. Por quê? Esse paciente tem o mesmo valor do IMC, mas ele tem um excesso de gordura corporal, a massa muscular já está, né, meio limítrofe aí entre o normal e o baixo, mas também não tem a presença de nenhum sinal e sintoma de doença relacionada à obesidade. No valor antigo, no método antigo, né, os dois pacientes seriam classificados como excesso de peso, levando em consideração apenas o valor. Aqui, se a gente levar em consideração a composição corporal, a gente pode classificar ele como com obesidade pré-clínica. Por quê? Porque ele já tem aqui, né, a composição corporal que não é legal. Então, independente de ser este valor específico, a gente teria que avaliar também a composição corporal, certo? Aqui, o quarto paciente,
ele já seria classificado no modelo antigo como obesidade, levando em consideração apenas o valor do IMC. E qual que é a diferença, né? Na composição corporal, a gente verifica que é aquele paciente que tem um peso na balança mais alto, então seria um peso alto para a sua altura, porém, avaliando a composição corporal, a gente verifica que esse peso é devido à grande quantidade de massa muscular. Então, ele não tem excesso de gordura e muito menos sinais e sintomas relacionados à obesidade. Se fosse no modelo antigo, levando em consideração apenas, né, o valor aqui do IMC, seria classificado como obeso. Mas no caso, ele não vai ser, ele vai ser classificado como um paciente eutrófico, visto que a composição corporal dele nos indica que ele não é um paciente com obesidade, claramente. Então, por isso, levar em consideração a composição corporal. Já os pacientes 5 e 6, eles têm o mesmo valor de IMC, e a diferença aqui é a presença de sinais e sintomas relacionados a doenças desenvolvidas por conta da obesidade. Aqui que tá, eu acho que fica mais fácil de visualizar essas duas novas classificações, né? A obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Porque aqui o paciente número 5 ele ainda vai ser classificado como obeso pré-clínico por conta de não apresentar ainda sinais e sintomas relacionados a doenças, né? Então, ele ainda é aquele paciente que não desenvolveu nenhuma doença crônica, ele ainda consegue realizar as suas atividades do dia a dia normalmente. Já o paciente número 6 não. Então, o paciente número 6 ele já tem obesidade clínica, por isso essa diferença de classificações. Então, é isso que eles pedem para a gente levar em consideração, né? A presença de sinais e sintomas, a presença de doenças, né, crônicas já estabelecidas por conta da obesidade e a composição corporal. O que, teoricamente, a gente já fazia, né, na prática clínica, não levar em consideração apenas o valor do IMC. Mas, de toda forma, como que eles finalizam aqui essa publicação? Primeiro ponto, né, é como que vai ser feito o diagnóstico e o manejo dessa obesidade pré-clínica ou obesidade clínica. Como que a gente faz, né, o primeiro passo para fazer essa avaliação? Levar em consideração não só o valor do IMC, mas a gente vai fazê-lo, e além disso, a gente pode fazer a avaliação, né? Aqui do IMC, do peso para altura, mas também a avaliação aqui, ó, da circunferência da cintura, da relação cintura-quadril e da relação cintura-altura, para levar, além do IMC, esses outros parâmetros e a avaliação da composição corporal. Aqui eles colocam o DEXA, porque a gente sabe que é o método padrão ouro para avaliação de composição corporal, apesar de que na prática clínica não é todo mundo que tem essa possibilidade de fazê-lo, mas avaliar, né, a composição corporal de forma geral. E aqui então vem as classificações. O paciente então foi classificado como obeso, sim ou não, né? Levando em consideração toda essa parte aqui de avaliação antropométrica. Sim ou não? Se não, tudo bem. Se sim, vamos avaliar. Ponto 3, né? Vamos confirmar esse excesso de gordura corporal. Como que ele tá? Depois, avaliar o histórico médico, físico, a avaliação física, né, e outros testes. Então, presença de sinais e sintomas e limitações de atividade do dia a dia? Se sim ou se não. Vamos pensar que não, né? Mas já tem um excesso de gordura corporal, esses valores aqui de antropometria, eles foram insatisfatórios, né? Então a gente vai avaliar aqui, tem presença de sinais e sintomas e limitação no dia a dia? Vamos pensar que o paciente respondeu não. Então, obesidade pré-clínica. Se sim, né? Caso tenha. Será que tem alguma disfunção relatada, né? Disfunção de órgãos ou exames alterados relatados? Se não, obesidade pré-clínica. Se sim, obesidade clínica. E limitações para atividades do dia a dia? Tem obesidade clínica. Então, é assim mais ou menos que a gente vai fazer para avaliar e diagnosticar a obesidade.
Por fim, aqui eles colocam, né, como que seria o manejo desse caso de obesidade, né? Porque os focos seriam diferentes a depender dessa classificação, se é um paciente com obesidade clínica ou obesidade pré-clínica. Se a gente está falando com um paciente com obesidade pré-clínica, o foco é em reduzir, né, redução de peso e reduzir os riscos e fazer a prevenção da progressão da obesidade clínica para outras doenças relacionadas à obesidade. Então, fazer intervenções de perda de peso, falar, né, sobre os riscos do excesso de peso, o risco de ter uma obesidade clínica e os riscos de desenvolvimento de doenças relacionadas à obesidade. Então, o foco vai ser na prevenção da evolução da obesidade. Agora, quando a gente está falando de um paciente já diagnosticado com obesidade clínica, o foco vai ser na melhoria, né, dessas disfunções ou da qualidade de vida do paciente, ou na manutenção, né, da qualidade de vida e a reversão da disfunção orgânica. Então, se foi um paciente que chegou para você com alguma alteração de exame já com sinais e sintomas, mas ainda não tem a doença pré-estabelecida, a gente pode fazer uma melhoria disso tudo antes que o paciente já se instale, por exemplo, uma diabetes. Ele chega para você pré-diabético, então você cuida dele focando em evitar a instalação da diabetes, né? Agora, se já chegou diabético, então controle da glicemia, controle dessa doença e melhorar a qualidade de vida dele, né? Então a gente não vai falar tanto, focar tanto em questões, né, de redução de peso, e tudo mais, apesar de isso estar envolvido no cuidado da doença, né? Dependendo da doença. Mas a gente vai focar então na melhoria dos exames e da melhoria, né, do estado, do quadro da doença e reversão das disfunções orgânicas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa modificação, essa nova proposta de IMC e essas duas novas propostas de classificação para obesidade que vocês consigam aplicar na prática clínica. Claro que a gente já fazia, né, essa classificação, essa avaliação de composição corporal, de exames bioquímicos, tudo para dar um diagnóstico não apenas baseado no IMC, mas agora essa publicação veio a reforçar tudo isso, que de fato apenas o valor do IMC não é suficiente, né? Bom, se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo para mim, de se inscreverem aqui no canal, que é bem importante, e de me seguir em todas as redes sociais, @profatamirisvalim, para ficar sempre ligadinho em todas as outras publicações que eu colocar por lá também, para ajudar vocês a estudarem e sempre se tornarem os melhores nutricionistas que vocês possam ser. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.